Olá pessoal, eu me chamo Matheus, eu tenho 27 anos e eu gostaria de ter uma conversa com vocês, de compartilhar um problema que tem afetado bastante a minha vida e que eu acredito que afeta muitos de vocês também, que é o vício em celular. Então assistam até o final esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser capaz de ajudar vocês a poupar até 10 anos da sua vida. Bem, pessoal, a princípio eu queria falar para vocês sobre a dificuldade que foi para mim conseguir detectar esse problema, Conseguir enxergar no celular uma fonte causadora de problemas para a minha vida, reconhecer esse vício, essa dependência do aparelho, pode ser um pouco complicado no começo, porque você está tão focado, tão inebriado pelo uso do celular, pelo prazer que ele traz, pelas doses diárias de dopamina, que ele traz para o nosso cérebro, que você se torna cego, Você não percebe que aquilo ali está prejudicando a sua vida, E foi isso que aconteceu comigo. Em um primeiro momento eu não conseguia ver no celular algo problemático, mas depois de algum tempo, pensando um pouco, eu vi que o meu desempenho, o desempenho das minhas atividades diárias estava caindo bastante, Eu não estava mais conseguindo realizar tarefas com a mesma proatividade que eu tinha antes. Então eu comecei a procrastinar bastante, comecei a deixar as coisas que eu poderia fazer no mesmo dia para o dia seguinte, e aí aquilo ali virava uma bola de neve de tarefas que eu não ia realizando, iam se acumulando. E eu pensei, cara, o que é que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo fazer as coisas como antes? E o único denominador comum que eu encontrei foi o celular. Foi o uso constante de redes sociais, tantas outras coisas que o aparelho nos proporciona. E eu não quero demonizar o aparelho, Obviamente foi culpa minha ter deixado se levar a esse ponto. Mas a gente sabe que tudo em excesso se torna um veneno. O celular, nesse momento, se tornou um veneno para mim por conta desse uso em excesso. E eu estava pesquisando algumas informações para trazer para vocês, e eu encontrei no site da UOL uma pesquisa realizada em 2023, dizendo que o brasileiro passa em média 5 horas do seu dia utilizando o aparelho celular. Então se tu passa 5 horas do teu dia no celular, significa dizer que dentro de um ano você vai ter utilizado ele por 1.825 horas. E se esse número ainda não te surpreendeu, vamos levar em consideração então a nossa perspectiva de vida. Um homem, ele vive em média cerca de 72 anos. Então, se você faz uso do seu celular por 5 horas todos os dias, ao decorrer desses 72 anos, você vai ter usado ele por cerca de 15 anos. E isso é um problema que afeta não só a mim, mas a muitas pessoas também. É cada vez mais comum você ver crianças que não aprenderam nem a andar direito utilizando o aparelho celular. Os pais utilizam isso como uma forma de entreter a criança, mas não têm a noção de que, na verdade, estão só prejudicando elas. E o que você tem é a construção de uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia, uma sociedade cada vez mais viciada no aparelho celular. E foi só quando eu percebi que realmente eu tinha criado uma dependência do celular, que a maior parte do meu tempo estava sendo gasto com o celular, foi que eu decidi tomar algumas medidas, implementar algumas estratégias para fazer com que essa situação mudasse. E eu não fiz nada mirabolante, nada muito fora da curva. Eu percebi que eu tinha que fazer coisas simples para que meu cérebro conseguisse se acostumar com essa nova rotina, para que ele conseguisse criar uma disciplina. E se eu colocasse logo de início algo que fosse muito complicado de se fazer, uma meta muito difícil de ser alcançada, eu sabia que em pouco tempo correria o risco de eu desistir. Então foram 4 passos bastante simples, qualquer pessoa pode fazer, e pelo menos agora, em um ponto inicial, é importante que algo simples seja implementado para que você crie um costume, para que você crie uma rotina. E tem funcionado para mim, e foi algo que me motivou a estar fazendo esse vídeo, porque são coisas que eu acho que devem ser compartilhadas, devem ser anunciadas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, a seguir, eu vou comentar um pouco melhor esses 4 pontos que eu venho implementando em minha vida. E assim como me ajudou, eu espero que possa ajudar vocês também.
A primeira estratégia que eu adotei foi a de definir horários específicos para o uso do celular. Então, para isso, eu tive que planejar melhor o meu dia e eu defini blocos específicos para poder fazer uso do aparelho. Então, por exemplo, durante a manhã, eu defini 30 minutos para poder verificar o celular. Durante a noite, mais 30 minutos. Durante o resto do dia, eu até posso usar o telefone, mas de uma forma mais restrita, de uma forma mais controlada, justamente para evitar que eu esteja pegando ele constantemente. Isso pode parecer uma estratégia simples, mas funciona bastante, porque o intuito aqui é fazer com que o seu cérebro entenda essa nova rotina. Então você não precisa avançar isso com um tempo muito grande. Você define intervalos menores. Se você quiser e se sentir mais confortável, pode até colocar um tempo um pouco maior de uso. Por exemplo, em vez de 30 minutos, você pode colocar, não sei, 40 minutos de manhã, 40 minutos à noite. O importante aqui é que você vá reduzindo cada vez mais esse tempo ao longo que você vá se acostumando com essa rotina. É fazer com que isso se torne algo normal ao longo do tempo e que você não sofra tanto com essa dependência. No começo vai ser difícil, com certeza, mas eu acredito que depois o processo vai ficando cada vez mais fácil e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. É importante também que você faça uso de alguns aplicativos para você ter um maior controle sobre o tempo que você está na tela. Então, existem alguns aplicativos, eu posso até deixar alguns linkados depois, mas existem alguns aplicativos que auxiliam você a manter um controle do tempo de uso e também que fazem um bloqueio de certas atividades do celular e de certos aplicativos. Então, você acaba tendo um foco maior fazendo esse tipo de controle. A segunda estratégia que eu vim implementando é com relação às notificações. Então, eu comecei a limitar as notificações, a desativar algumas, porque a gente subestima muito o poder que elas têm sobre o nosso comportamento. Então, se vocês notarem em si mesmo, vocês vão perceber que a cada vez que uma notificação surge, a vontade que você fica de pegar o celular e verificar é enorme. E muitas vezes nem é algo importante, é algo totalmente irrelevante, e mesmo assim aquilo acaba sendo um chamariz que acaba fazendo com que você passe horas a fio no celular sem se dar conta disso. Então é muito importante que você tenha uma atenção a essas notificações e limite ao máximo que puder, e realmente deixando só aquilo que for realmente necessário para você. Então, pessoal, sem essas interrupções constantes advindas das notificações, ou seja, essa ânsia de você, a cada notificação que toca, você querer verificar o que está ali, você consegue focar no que realmente importa, você consegue despender sua energia para atividades que vão importar realmente para a sua vida, que vão te trazer algo de útil. E esse simples ato de desativar algumas notificações vai trazer muitos benefícios para a sua vida, porque quanto menos tempo você passa checando seu celular, menos dependência de redes sociais você vai sentir. E, consequentemente, a sua ansiedade de querer estar sempre conectado também vai reduzir. A terceira estratégia que eu adotei foi a de realmente deixar o celular longe de mim. Porque o que acontece? Quando ele está no seu campo de visão, quando ele está próximo ali, quando ele está ao seu alcance, e você tem que realizar alguma atividade importante, como por exemplo estudar ou trabalhar, é impossível você controlar isso. Você vai querer pegar ele. E ainda mais se as notificações estiverem ativadas. Então, qualquer coisinha ali vai tirar sua atenção e você vai ter a ânsia de segurar o celular e você vai gastar muito tempo ali. E para isso não acontecer, talvez a medida mais radical que eu tenha tomado é realmente deixar ele longe, levar ele para outro cômodo. Por exemplo, eu vou estudar no meu quarto. Então eu deixo o celular na sala, seja carregando, só deixo ele lá. Tiro ele do meu campo de visão porque senão eu tenho certeza de que eu vou querer estar pegando ele aqui constantemente. Então é uma estratégia muito eficaz porque ele não vai estar perto e você vai conseguir focar 100% nas suas atividades. E outra coisa também que eu implementei a isso são algumas técnicas de estudo para me trazer esse foco em um primeiro momento, né? E realmente, eu consegui implementar uma rotina, porque implementar uma rotina não é nada fácil. Vai ser difícil no começo, então você tem que implementar estratégias que sejam de fácil implementação. Você não pode colocar nada muito radical de início, porque a chance de fracassar é muito maior. Então, por exemplo, eu implementei a técnica Pomodoro, que consiste basicamente em você definir blocos de 25 minutos, onde você vai focar 100% desses 25 minutos na atividade que você deseja realizar.
Então, no início foi assim, hoje em dia eu já boto um tempo um pouco maior para isso, mas no início eu botava blocos de 25 minutos e eu, por exemplo, vou estudar 25 minutos. E aí eu fico os 25 minutos focado estudando. E depois eu tenho um tempinho de intervalo e depois eu volto, mais 25 minutos. E isso sempre com o celular longe para realmente não ter essa ânsia de estar verificando ele constantemente. Isso me ajudou bastante também. Esse terceiro passo vem me ajudando bastante. E como eu disse, ele é um pouco mais radical do que os outros, porque reside no fato de você não deixar o celular perto. Mas eu tenho certeza, comece a fazer isso e os resultados vão vir. E a mudança tem que ser constante, né? Ao longo do tempo você pode aumentando esse tempo, aumentando essa distância, até você sentir que realmente não tem a necessidade. Outra coisa importante que eu esqueci de comentar é de que nesses momentos de intervalo entre as suas atividades importantes, eu recomendo que você não vá atrás do celular, porque você vai perder tempo nele. Então você pode fazer ou ter outra atividade de descanso, ou você fica parado no seu canto, vai tirar um cochilo, ou você pega um livro para ler de outro conteúdo, mas não pega o celular, vai por mim. Se você nesse momento de intervalo for pegar o celular, você vai perder muito tempo e tempo que você poderia estar gastando nos seus estudos ou com algo muito mais importante do que o celular lhe proporciona. E a quarta e última estratégia que eu venho implementando na minha vida é substituir hábitos negativos por hábitos positivos. E isso reside basicamente em saber aproveitar o meu tempo de ociosidade. Ou seja, é saber aproveitar aquele momento em que você não tem nada para fazer. Então, ao invés de você pegar o celular, ficar verificando constantemente rede social, ficar assistindo vídeos inúteis, ou jogando videogame, essas coisas que não vão te ensinar nada, que não vão trazer nenhum benefício para a sua vida, você substituir isso por algo que vá ajudar no seu desenvolvimento pessoal, que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Então, é você ler um livro, é você praticar alguma atividade física, você pode também ir dar uma volta em um parque, ir na praia, sair com seus amigos, é você realmente aproveitar o tempo com algo que seja útil, com algo que vá acrescentar na sua vida. Então, pessoal, são estratégias simples, como eu falei para vocês, não é nada muito complicado de ser implementado, mas que pode gerar uma grande mudança na sua vida. Para mim tem funcionado, eu venho vendo resultados positivos, eu tenho conseguido combater a minha dependência, eu venho conseguido ficar cada vez menos tempo grudado com o celular e tem sido muito benéfico para a minha vida como um todo. E antes, pessoal, de sair implementando essas estratégias, é importante que você saiba fazer uma autoavaliação e saber se o celular realmente está sendo uma fonte de problemas para sua vida. Se você já criou uma dependência do aparelho. Então, a partir desse reconhecimento, você vai conseguir desenhar melhor as estratégias que você deve tomar. Obviamente, as estratégias que eu dei aqui são estratégias básicas que você pode implementar de imediato, tanto para resolver o problema, quanto para evitar que esse problema venha a acontecer. Mas é importante que, a partir dessa autoavaliação, você reconheça quais são os problemas que ele já vem gerando na sua vida e, a partir disso, você adapta essas estratégias. E como eu disse, implementando coisas mais complexas ao longo do tempo. O importante é que você incremente uma rotina saudável na sua vida. Incremente uma rotina onde ela vai possibilitar o seu desenvolvimento pessoal, o seu bem-estar físico e mental. Então, o que eu queria fazer basicamente era compartilhar esse problema que vinha acontecendo comigo, que vinha me afligindo, as estratégias que vêm me ajudando e a forma que eu fiz essa autoavaliação, a partir do reconhecimento de que o celular estava sendo uma fonte negativa para mim, que estava me trazendo problemas, que estava fazendo com que eu me perdesse no tempo. Então, retome o seu tempo, tome controle da sua vida, tome controle do seu tempo de vida, porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. O tempo ele não volta, ele vai sempre para frente e é importante que você saiba gerenciar melhor ele. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida, assim como vem fazendo diferença na minha. Então esse é um vídeo simples, sem muita pretensão. Eu só basicamente liguei a câmera aqui e comecei a falar o que eu achei que tinha que falar. E desculpem até um pouco pela qualidade do vídeo, eu sei que não é das melhores, mas fiquem com a mensagem, que é o que realmente importa. Então eu agradeço para quem ficou até o final e vocês podem me ajudar deixando like, deixando algum comentário, deixando a opinião de vocês sobre esse caso, se vocês veem no celular um problema na sua vida, se vocês já têm uma certa dependência
e o que vocês têm feito para combater esse problema. Então não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.